E assim, são princípios e valores que eu tenho, tá? Eu tenho alguns valores muito fortes na minha vida. Ética, respeito. Então, assim, eu, Felipe, passo para a minha equipe que eu nunca compraria nada se eu soubesse de mão de obra escrava. Como é que você sabe isso? Visitando. Você faz um checklist, normalmente a Baru Veritas é uma das empresas, pode não ser qualquer, eu estou falando reclame aqui não, tá, gente? Mas que você faz um checklist, ela visita, faz um survey no local e passa para você o relatório de como é que é isso. Só que eu, especificamente, esses fornecedores de mais estratégicos, eu pessoalmente visito. Eu estou indo, por exemplo, daqui a pouco, se Deus quiser, a Mitsubishi Japão, para olhar qual é a mão de obra, porque a Mitsubishi Japão, ela faz o assembly, mas as peças são chinesas. A Voith faz caixa redutora. Você vai na Alemanha, nossa, é linda a caixa redutora, não tem sujeira na fábrica, mas e a parte suja, que é você cortar o aço, lapidar, né? Ah, isso é na China. Ah, tá. Aqui só mostra o bonito? Então essa cadeia, esse value chain e tudo que você tem que trazer, de alguma forma, você tem que visitar o fornecedor. Ou normalmente as empresas não têm. Você contrata uma empresa que faz um survey e você vai até o último layer que a gente chama. Fala assim, eu quero até, como o Renato falou, os porquês. São 10 porquês. Qual é a empresa que faz isso? Ah, essa faz isso. Quais faz anéis O-ring, o que seja. Você chega no seu limite. E tem vezes que não dá para sair desse fornecedor. Tem mão de obra escrava, você vai fazer o quê? Você fala, amigão, vem cá, vou te ajudar. E aí a parceria. Senta e fala, olha, vamos montar um plano de desenvolvimento? Vamos. Eu fui fornecedor na China, que o cara soldava peças assim, ó. Não tinha máscara, ele estava de tênis, bermuda e camiseta, soldava assim. Ele virava a cara, aí depois ele via se estava bom. Eu falei, gente, tem tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Mas as peças vinham todas bonitinhas, lapidadas, um brilho, né? Aí você aplica a metodologia ali em perda e o cara está se matando lá. A gente aplicou, pagou alguma coisa e falou, olha, amigão, já que é um contrato parrudo, eu vou te ajudar com a metodologia. Eu tenho meus consultores internos, que custa eu pagar 30 mil reais aí, de você ir lá visitar e melhorar isso. Mas essa consciência é uma consciência que não é fácil. Tá? Você também tem que saber vender isso. E aí a tua empresa tem que estar ligada às suas éticas e aos seus valores. Porque nós não somos árvore, a gente não está preso à empresa, né? É mais ou menos por aí que a gente trabalha. Oi, meu nome é Lucas. Ok. Oi, Lucas. Queria fazer uma pergunta sobre aquele comentário que você fez de um contrato de preço fixo de 5 anos. Uhum. Como é que, se o fornecedor de repente virasse e falasse depois de 1 ano e meio, olha, estou precisando reajustar o preço, porque, sei lá, N variáveis e tal, como é que você teria essa postura com um fornecedor? Afinal, ele se comprometeu durante 5 anos a manter o preço, né? Firmou em contrato, só que ele, por algum motivo ele voltou atrás. Como é que você procederia dessa forma? Bem, o primeiro, Lucas, é que eu não quero que ele bata na minha porta. Eu não quero que ele bata na minha porta. Não porque o preço está ruim. Quando eu vejo que o fornecedor veio para mim, de alguma forma, pedir um reajuste, alguma coisa que eu não previ num contrato, eu coloco a minha cabecinha e falo assim, porra, eu poderia ter feito uma negociação melhor. Eu poderia ter previsto isso em contrato. Você falar, a gente comprou agora 1,2 bilhões de reais que passaram pela minha mão em um ano de contratos, a linha 4 de CAPEX, né? Só investimentos, os OPEX estão entrando agora. Nenhum fornecedor até agora veio reclamar de reajuste, porque eu fiz um trabalho hercúleo de fechar todas as variáveis. Agora, se ele vem e é legítimo o que ele está falando, eu vou com ele no amor e na dor. Vamos lá, vamos junto, vamos defender, faz o teu cost breakdown, entende o que é, e aí você pode falar, ó, faz sentido. Faz um aditivo contrato, fala, faz sentido. Se não fizer sentido para você, não for transparente, fala, cara, você está me enrolando aqui. É assim, dá para errar? Dá. Mas tente fazer sempre certo da primeira vez, que não gera retrabalho. Não dizendo o que você fez, mas vamos sempre tentar fazer da primeira vez certo. É uma das metodologias do Six Sigma, né? Fazer a primeira vez certo, diminuir os wastes aí, as perdas. Eu entendo que isso aí vai levar a gente, talvez já o pessoal mais jovem, ao pessoal que conhece pouco, a gente ainda há pouco que estava falando de treinamentos, de experiência, que demanda tempo. Mas a gente, como gestor, como líder um pouquinho mais maduro, deve passar um conceito, na minha opinião, um pouco diferente. Sim. Eu acho que a gente, quando tem uma fábrica, a gente tem gente que trabalha, que precisa ser remunerado. A gente, quando tem um serviço, a gente também tem que oferecer o serviço mais barato
de melhor forma. A gente tem do lado de compras, que é o nosso caso aqui, do nosso saving. O outro tem o spending dele, tem que fazer o número dele. Então, o meu comentário aqui não é diretamente a ninguém ou a nada. É justamente levar o conhecimento e a ideia de que a gente tem que pensar nos dois lados da moeda. Porque não adianta, nós temos estoque que fica um ano, fora a questão de sobressalentes, etc. Mas você está quebrando um cara. Claro. E qual é a vantagem de quebrar o cara? Se a gente, por exemplo, a gente está vendo aqui uma questão de single sourcing, etc. Para mim não tem muito sentido. Sim, porque claro. o metrô, o Alight ou qualquer empresa que está aqui não pretende acabar o ano que vem. Lógico. E é difícil, o chinês ainda não está em condição de atender o mundo. Então a gente tem que ter uma certa preocupação, na minha opinião, volto a dizer, de que venda e compra, suprimento, supply chain, value chain, tudo é farinha do mesmo saco. A gente só tem que entender o papel de cada um para que tu possa, de fato, haver o ganha-ganha. Claro. Então, o seu comentário é exemplar assim, em relação a isso, tá? Mas deixa eu só, então, pontuar o que acontece. Quando a gente coloca que, às vezes, você tem que colocar quem é cliente, quem é fornecedor, principalmente em single source, finalmente, o seu fornecedor pensa que ele é o cliente. E você, de alguma forma, tem que falar, amigão, quem é o cliente, quem é o fornecedor. Esse posicionamento é importante. É a mesma coisa que o casamento. Tem o marido e tem a mulher. Tem papéis diferenciados. Às vezes a mulher tem um papel diferenciado do marido, óbvio que tem. Cada um tem um papel. Mas, se, de uma forma, você está do mesmo lado, você quer unir as forças e chegar do outro lado? Quero. Então, assim, está do mesmo lado, só que tem vezes, quando eu coloco aqui, o que eu coloquei para vocês? Tem vezes que a negociação chega a um ponto que você tem que falar quem é o cliente e quem não é. Que às vezes fica confuso ali. É só esclarecer. A forma, eu até coloquei, cuidado com a forma. Sobre aquele ponto que eu falei do fornecedor de um ano, é que tem todo um contexto por trás disso. E não é, obviamente, o intuito do metrô e qualquer empresa que eu trabalho do mesmo valor de quebrar o fornecedor. Eu quero um mínimo de fornecedores qualificados comigo na minha base. Os melhores querem que estejam comigo. Existe um contexto nisso, e assim como empresas automotivas já fizeram, ferramental e tudo mais, mas o objetivo não é matar nenhum fornecedor, é que os dois ganhem, sempre ganhando. Os dois têm que fazer isso. Assim como a Light, o metrô hoje, é o que eu falo, o metrô é uma empresa de segundos, né? Um segundo que parou o trem é uma catástrofe, assim, é uma coisa enorme. Mas a gente está lá, suprimentos, vendas, financeiro, operação, para quê? Para não parar. Esse é o objetivo. Então, está numa negociação, só lembre, quando ficar mais incisivo, quem é o cliente, quem é o fornecedor. Pô, o cara te deu uma pernada, amigão, olha só o que eu senti aqui. Olha o que eu vi de você. Vamos chegar do outro lado, juntos? Eu acho que é mais ou menos por aí. Não, é exatamente. Senão uma coisa... O objetivo final, depende de ser metrô, se é fábrica, ele não chega no final. É muito legal essa atitude da Light, já está fazendo junto com a gente, porque assim, o consórcio, vocês entenderem, o consórcio construtor é o do Estado, e depois, lá em junho e julho, eles vão passar o metrô, faz a operação e manutenção da linha 4. Mas esse papel é um papel independente do que seja a situação metrô e Light, no qual o fornecedor está ajudando para quê? Mitigar risco da frente. E é o que a gente quer. Exatamente. Ninguém quer risco. Alguns, assim, tem uma coisa, também os riscos têm que ser, alguns têm que ser assumidos, senão as empresas também não crescem e nós também não cresceremos. Quem não arrisca, não cresce. Não petisca, né? Mas muito boa sua colocação, eu acho que deu para esclarecer um pouco mais. Felipe, Maurício do Severiano Ribeiro, Grupo Quinoplex. Tira uma dúvida, a gente tem muito contrato terceirizado e eu já verifiquei no mercado algumas empresas estão buscando a internalização, tirando o terceiro e contratando. Qual é o teu ponto de vista a respeito disso? Principalmente a parte de facilities, a parte de limpeza, conservação. Certo. O pessoal está aí, eu confesso que eu fico na dúvida às vezes que você pode trazer um problema para dentro de casa. Realmente você consegue reduzir alguma coisa, você tem um ganho, mas junto desse ganho você pode estar trazendo um grande problema. Qual é a tua visão em cima disso? Olha, assim, aqui, deixa eu tentar colocar de uma forma precisa para você. Quando você faz uma valuation no projeto de internalização ou não, eu vou voltar uns slides aqui. Opa, desculpa. O que acontece? Só um segundinho. Aqui, ó. Normalmente,
quando aqui tem um impacto no negócio, que é graninha, né? É dinheiro. E aqui você consegue ver, principalmente aqui, ó, se você olhar aqui, é uma empresa basicamente de óleo e gás, você tem drilling tools, são ferramentas de perfuração. Quando você chega nesse ponto da matriz, se você olhar a estratégia de grandes empresas, eles internalizam. É tão crítico para o negócio, o impacto é tão grande que ele internaliza. Aí a gente tem que avaliar a satisfação do seu cliente, e corroborando com o nosso amigo, o que a área de compras faz? A gente tem que fazer uma pesquisa interna, olhar qual é a nota, como é que a gente está, quais são as premissas, para aí você tomar a decisão se aquele serviço é crítico. Vou dar um exemplo. Quando eu cheguei no metrô e em outras empresas, as viaturas eram primarizadas. A gente perdia tempo comprando pneu, roda, braço, amortecedor. Eu falei, gente, não faz sentido. Quando você faz o business case entre primarizar e terceirizar, fecha. Agora depende do negócio. Você fala hoje limpeza, olha, é difícil limpeza e manutenção predial a conta fechar em você primarizar. É muito difícil. Normalmente não fecha a conta não fecha. Se eu falar em outras coisas, por exemplo, o business case, de repente lá para você, os atendentes que servem a pipoca, por exemplo, que é um grande caso da pipoca mais cara do mundo, essa pipoca, né? É a pipoca de ouro. Não, a pipoca... É uma piada, estou brincando, mas... O que eu vejo nisso? Porque assim, eu já tive um conhecido meu que eu estava tomando um chopp em Florianópolis e ele tinha lá a parte de pipoca do cinema lá de Florianópolis. Aí falou, a margem é tal, não vou abrir, mas tudo bem. Só que o problema dele era o atendente, cara. O atendente era muito mal treinado, não estou dizendo de você. Eu, como estratégia de negócio, mesmo se fosse mais caro, eu primarizaria a minha equipe de vendas de front office ali junto à venda de pipoca, dando treinamento para eles. Não iria terceirizar essa. A pessoa de limpeza, provavelmente eu terceirizaria. Só mexendo no business case mesmo que fechar a conta, mas o quadro hoje assim, pô, que ótimo, maravilha. Eu acho que você tem que, sinceramente, mantenha, que eu acho que está funcionando. Não que você possa mudar o que está jogando para melhorar, mas tem que fechar muito bem essa conta, né? Senão você começa a virar, em vez de você ser uma equipe de projetar cinema, trazer uma experiência para o usuário do cinema, você vira uma empresa de prestação de serviço de limpeza. E eu acho que não é o que você quer. Que nem, por exemplo... Sim, isso é ótimo, isso é muito bom. Isso é muito bom. Acho que trazer a filosofia de atendimento assim ao cliente, você agrega valor à sua companhia, né? Beleza. Bom, posso convidá-los para um café? Deixar o Felipe um pouquinho, só para ele tomar uma água. A gente volta com ele no final, para os nossos debates. Queria pedir uma salva de palmas para o Felipe pela atenção. Muito conteúdo, muito bacana. Muito obrigada pela participação. Queria entregar uma pequena lembrança em agradecimento à sua participação conosco. E agora a gente pode tomar café, dar uma respirada e daqui a pouquinho a gente volta com o Anderson Cotias.